Olá, começa agora mais um episódio do nosso podcast, o Agro em Voz. Como você sabe, dando espaço para quem traz aí novidades, mudanças, uma inspiração para você aí do outro lado. E hoje, especial porque nós temos apoio da Organact, entrega de resultados, que é referência em saúde animal, gastrointestinal e saúde dos animais. É uma empresa que é líder nesse segmento, que oferece bastante produto e também tecnologia para quem principalmente precisa do cavalo. É isso mesmo. E para falar mais sobre este assunto, estamos recebendo aqui a Regina Lima, que é da Organact, é médica veterinária. Muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Valéria, a oportunidade de conhecer aqui toda a estrutura do canal, de estar com vocês, de poder falar um pouquinho de cavalo, que é o que a gente gosta de falar. Então, muito obrigada. Eu conheço a Regina já faz um bom tempinho, né? E eu gostaria que as pessoas também te conhecessem, né? Quem é você? Como foi que você chegou, né, neste setor de equinos? O agro está na veia, eu costumo falar isso, Valéria, porque eu sou mineira, nasci no interior de Minas Gerais, me criei no sítio, né? Me criei na roça mesmo, eu gosto de contar isso, que são as origens da gente. Meu pai foi tropeiro, peão de boiadeiro, tem toda uma história envolvida, né, com isso. Então, eu me criei nesse cenário junto com a minha família. Muito importante dizer, minha mãe é professora de português, então ela me salvou, me trouxe ali uma comunicação para poder, né, evoluir. E eu cresci nesse ambiente. E desde então eu sabia que eu queria trabalhar no agro. Então, eu fui estudar, me formei em veterinária, passei por muitos desafios nessa trajetória e desde então eu continuo trabalhando no agro. Eu acho que eu costumo dizer sobre cavalos que essa paixão por cavalos nasce com a gente, ela nasce. Essa paixão por trabalhar nesse segmento nasce conosco. Eu costumo dizer isso. Como é que foi, né, você conhecer essa parte, né, de conhecer os cavalos, conhecer a lida no campo? Isso já era de família, né, como você acabou de comentar com a gente, mas como foi que você realmente se aproximou dos animais? Isso veio, né, da infância, da criação, da paixão que surgiu ali. E depois, quando eu entrei na veterinária, que eu já comecei a me especializar, já comecei a entender que eu realmente queria trabalhar com cavalos. Isso não é muito comum no começo da faculdade. Geralmente os estudantes de veterinária, eles começam a perceber o que eles querem fazer ali mais no final da faculdade. Eu já sabia que eu queria trabalhar com cavalos. E aí eu precisei me profissionalizar. Então, quando eu me formei, eu fui fazer um estágio curricular na Universidade de São Paulo, na USP, e eu tive a oportunidade de conhecer um professor, Alexandre Gobesco, que trabalha com nutrição e fisiologia do exercício. Então, eu estagiei com ele e tive a oportunidade de entrar no mestrado a partir daí. Daí, eu fui me profissionalizar para trabalhar com os cavalos. Até então, era uma paixão, um desejo de trabalhar com aquilo. E, a partir daí, começou a ser realmente uma profissão, né? Precisei começar a desenvolver um lado mais profissional na lida, no cuidado com os cavalos, a exercer a veterinária exatamente com eles, né? Então, eu comecei a partir daí evoluir nesse processo de entregar para o mercado um trabalho para os cavalos, com os cavalos. Naquela época, assim, as pessoas se interessavam em se dedicar aos estudos neste setor de cavalos? Como que era? E comparado àquela época com agora? E qual que é a real necessidade de ter pessoas como você especializadas? Há um tempo atrás, eu me lembro que quando eu estava estagiando, há muitos anos atrás ainda, né, na faculdade, no comecinho da faculdade, eu me lembro de ter ido com um veterinário visitar uma propriedade e chegando na propriedade, o criador falou assim, vai lá para dentro,
Regina, minha esposa está lá, vai lá ficar com ela, nós vamos lá mexer com os cavalos. E eu disse, não, nós vamos lá, eu vim para trabalhar. Né? Então, por que eu estou citando isso, Valéria? Porque há um tempo atrás, ainda existia, alguns anos atrás, há uma década atrás, né? 15 anos, 20 anos atrás, ainda existia um certo receio com a mulher neste segmento. Se falando em cavalos, que é um animal mais bruto, mais rústico, né? Era um cenário mais masculino. E nesses últimos anos, a mulher veio assumindo esse cenário com a sua força de trabalho, né? Com a sua delicadeza, o seu olhar mais delicado, né? Para entender as necessidades deste animal, posso dizer assim. Então, a mulher vem entrando nesse segmento também. Hoje, nós temos muitas veterinárias que fazem um trabalho maravilhoso com os cavalos no campo. Isso é realmente muito, muito bonito de se ver, muito bacana. Eu tenho colegas veterinárias que eu falo que eu tenho muito orgulho, porque elas construíram, né, esse espaço, elas demarcaram esse espaço e puderam exercer a paixão, né? A gente que trabalha com cavalo, a gente tem essa paixão. Que legal. E é interessante ressaltar, né, com certeza, que você foi inspiradora, né, de muitas, né? Eu tenho pessoas que acompanham o meu Instagram e sempre me falam, nossa, eu vi que você estava lá com os cavalos. Eu já tive situações de algumas mulheres falarem, a minha filha, ela quer trabalhar com cavalo. E eu tenho uma pessoa que eu inspirei, que é motivo de muito orgulho para mim, que é a minha sobrinha. Olha. Ela não cresceu nesse mesmo cenário, ela cresceu, né, na capital, mas ela é apaixonada. Hoje ela tem 13 anos e ela fala que quando ela for estudar e for se formar, ela quer ser veterinária, quer trabalhar com cavalos. Então essa para mim foi a maior inspiração, assim. Hoje você ocupa uma posição importante na Organact, né? Fala pra gente sobre isso e como que surgiu a Organact na sua vida profissional. É uma longa história, Valéria. Eu estou já há 10 anos trabalhando na Organact. Eu comecei como promotora. Quando eu terminei o meu mestrado, eu me especializei em nutrição de equinos. Eu saí para o mercado, entrei na Organact e tive a oportunidade de exercer esses conhecimentos, de aplicar esses conhecimentos como promotora. Esse trabalho na Organact tem um nome, né? É dentro de um programa que se chama Personal Horse, que é um programa de assessoria nutricional e de suplementação para os aras, para as fazendas, para as propriedades. Então, eu comecei exercendo este papel como promotora Personal Horse da Organact. E eu era, mais uma vez, uma apaixonada em exercer essa função. Então, eu comecei a ter muitos clientes, a desenvolver uma região, né, nesse cenário comercial, técnico-comercial. Comecei a entregar resultados ali nessa regional. E esses clientes que eu tenho são meus amigos, meus clientes, eu falo que até hoje. Então, isso também é muito gratificante, né? Você exercer uma atividade e você ter essa confiança dos seus clientes. Isso é maravilhoso, você construir isso. E a partir daí, a Organact me deu oportunidades. Um tempo depois, eu me tornei coordenadora desse programa, Personal Horse. Fiquei por alguns anos coordenando este programa dentro da empresa. E há 3 anos já eu atuo como gerente de produtos, né? Então, eu atuo no desenvolvimento dos produtos, estudando o mercado, buscando novas tecnologias, buscando novas demandas deste mercado do ponto de vista de suplementação, buscando dores dos nossos clientes para que a gente possa trazer soluções. Né? Olhando para os cavalos também, entendendo as necessidades destes animais do ponto de vista nutricional. A nutracêutica hoje, Valéria, ela não só cresceu na área humana, ela também cresceu muito nos animais. O PET está bastante avançado nessa parte de nutrologia que nós chamamos, e o cavalo também.
Então, existe uma busca muito grande hoje pela suplementação desses animais. Não só falando de cavalo atleta, em performance, mas falando em todas as fases da vida. Como um exemplo, hoje se tem uma procura grande de suplementos para o cuidado de cavalos idosos, porque os cavalos estão vivendo mais. E as pessoas querem cuidar desses animais até o fim das suas vidas também. Então, também é muito gratificante hoje para mim poder trazer produtos para o mercado junto com o nosso diretor técnico, junto com toda uma equipe que atua no desenvolvimento dos produtos, né, da linha de equinos, trazer para estes animais mais saúde e trazer para os nossos clientes resultados, né, resolução de situações de dores que eles possam ter. Então, seria isso. Regina, a gente sabe que hoje todas as fazendas têm um cavalo, né? Muito além, né, do que ser uma ferramenta de trabalho, né? É um amigo do homem e da mulher do agro, né? Do campo, né? Onde a gente vai, a gente vê que ele é necessário, né? Um cavalo que trabalha, né, digamos assim, na fazenda, é o parceiro da produtora ou do produtor rural, ele tem algumas necessidades especiais, né, bem diferente, né, do que talvez um que tenha só por esporte ou só por ter, né, para fazer uma cavalgada, sei lá. Existem suplementos, nutrições diferenciadas e quais são elas? Eu gostaria de começar do ponto de partida. O cavalo, há milhões de anos atrás, Valéria, ele vivia de consumir, de comer folhas e frutos. Ele era um animal de não mais de 30 centímetros de altura. Ao longo desses milhões de anos, nós chegamos, com a sua evolução, até hoje, no cavalo moderno. O cavalo moderno, ele tem 50% do seu trato gastrointestinal ocupado por um órgão chamado intestino grosso. Nesse intestino grosso, ocorre uma série de processos responsáveis pela digestão desses animais. E ali vive uma microbiota. Ali vive um cenário de micro-organismos que vivem em simbiose. Uns dependem dos outros para sobreviver. E eles precisam estar ali dentro para fermentar, né, o principal alimento do cavalo, que são as gramíneas, que são as leguminosas, que são as forragens, mais ricas em fibras. Então, esses micro-organismos, essa microbiota, vai fermentar este principal alimento do cavalo. Porém, o homem, ao longo desses anos de evolução do cavalo, ele buscando potencializar a genética, buscando melhorar os resultados em performance no esporte. Inicialmente, o cavalo foi utilizado como para consumo de carne, depois em guerras, né, como arma de guerra, depois muito utilizado e ainda hoje na lida com o gado, e hoje a gente tem uma gama de locais e de áreas que se pode utilizar um cavalo, como até por exemplo na agricultura já foi usado até cavalo. Na agricultura, exatamente, como por exemplo no esporte, existe um grande número de animais, um percentual bem alto de animais dentro da equidiocultura que são utilizados hoje no esporte nas diversas modalidades que a gente tem. Terapia. Exatamente. E na ecoterapia, o cavalo também é muito utilizado hoje. Pensando nisso, foram introduzidas na dieta de um cavalo, foi introduzido novos alimentos, pensando em maximizar esses resultados, como, por exemplo, a ração. O cavalo é um animal que não nasceu para consumir ração. Ele não se desenvolveu ao longo desses anos anatomicamente e fisiologicamente a ponto de ser totalmente adaptado para consumir ração. Então, como hoje um cavalo atleta tem essa necessidade do consumo de ração, de concentrado, que nós chamamos, é necessário que a nutrologia, que engloba nutrição e suplementação, venha de encontro para corrigir esses efeitos colaterais que essas mudanças todas na alimentação de um cavalo causaram dentro da própria fisiologia do cavalo.
principalmente se falando em intestinos e principalmente se falando em intestino grosso, onde existe essa câmara fermentativa. Então, manter hoje um cavalo saudável é um desafio quando se fala em manejo, quando se fala em qualidade de volumoso, qualidade de ração, de concentrado. Tudo isso hoje faz parte do que nós trabalhamos, de trazer conscientização para os criadores, de trazer suplementos que auxiliem na correção desses efeitos colaterais e na manutenção da saúde desses animais. E na Organite nós trabalhamos muito com saúde gastrointestinal e suporte à imunidade, que eu acho que é a área, que é o segmento, né, o sistema mais afetado com todas essas mudanças aí evolutivas e mudanças proporcionadas pelo homem na alimentação dos cavalos. Nossa, perfeito. Falar, né, da saúde desses animais é importante como falar da nossa, né? Exatamente. A gente já tá nessa época de friozinho, né? E a gente sempre até noticia, a gente sabe, né, que é um momento também muito delicado, né, para os cavalos, né? Sim. Eles realmente sentem frio? Não é uma questão de sentir frio, é o estresse térmico. Quando a gente tem uma queda abrupta de temperatura, causa um estresse térmico que se torna um estresse metabólico. E esse estresse metabólico, ele pode levar a um estresse gastrointestinal. A maioria dos pontos de situações que acontecem, que podem levar um cavalo a prejuízos na sua saúde, partem de desordens gastrointestinais. Você sabia, Valéria, que nós, quando tomamos um antibiótico, nós deveríamos consumir um probiótico depois? Não sabia. Por quê? Porque o antibiótico, ele precisa matar bactérias que estejam ali no intestino, né, liberando suas toxinas e causando a continuidade dessas doenças. Quando a gente toma um antibiótico, ele vai matar essas bactérias patogênicas no intestino, mas ele também vai matar outros micro-organismos benéficos que estão no intestino. Então, a gente tem uma diminuição grande de variedade de micro-organismos e de quantidade. Isso atrapalha essa recuperação depois do uso do antibiótico, porque a gente fica com essa microbiota muito reduzida. Então, ela precisa se recuperar para que a gente tenha novamente a imunidade reforçada, toda essa microbiota formada. Isso leva um tempo. Nos cavalos, é a mesma coisa. Nós temos hoje muitos cavalos que enfrentam problemas de ordem gastrointestinal em disbiose. Um cavalo com microbiota saudável, com sistema gastrointestinal saudável, ele está em eubiose, tudo equilibrado ali dentro dos intestinos. E um cavalo em disbiose, há algum desequilíbrio. E hoje muitos fatores levam a esse desequilíbrio, como, por exemplo, o estresse térmico, que a gente falou que acontece muito nessa época do ano, a imunidade despenca, essa microbiota desequilibra, então pode ter casos de diarreia. A gente tem uma alta incidência de cólicas em cavalos nesses meses mais frios, por conta do estresse térmico, que se torna um estresse metabólico. Esse cavalo pode diminuir a ingestão de água, tem esse ponto também, e isso afeta todo esse sistema gastrointestinal. Então, são pontos muito importantes da gente avaliar nessa época. O cavalo é um animal de rotina. Toda e qualquer mudança abrupta pode trazer consequências à saúde desses animais. Nossa, preocupante, né? E qual que é, assim, um erro, né? Ou alguns erros que o produtor ou o cuidador pode cometer, talvez sem saber, né? Talvez até por achar que o necessário para ajudar o cavalo nesse período é tal coisa. Talvez, né, aquele ditado popular. O que tem, você vê que acontece que é totalmente errado? Acontecem muitas coisas, Valéria. A gente se depara no campo com muitas situações, principalmente de manejo. E vou dizer você, situações básicas. Vou dar um exemplo. Limpeza de bebedouros.
O cavalo, ele chega a consumir, um cavalo adulto pode consumir até 90 litros de água em 24 horas. E só que ele é seletivo. Uma das características que o cavalo não perdeu durante toda a sua evolução é a capacidade seletiva. Um cavalo em vida livre, ele selecionava a sua própria dieta. E hoje, alguns animais têm muito ainda essa sensibilidade. E a qualidade da água também. Então, se o bebedouro está sujo, se está aquele biofilme, se a água está suja, está escura, está com gosto diferente, tudo isso também contribui para a diminuição da ingestão da água. E aí, se diminui a ingestão da água e continua comendo, puxa, é um cenário ideal para um caso de cólica, muitas vezes por compactação. Então, é uma situação básica, mas que a gente encontra muito no campo. Tem muitos pontos assim de erros de manejo, eu chamo de erros de manejo que a gente encontra no campo, como, por exemplo, não utilizar um sal mineral específico de cavalos. Tem muitas propriedades que a gente chega lá e o criador fala, não, eu dou sal mineral para os meus cavalos lá, aquele lá o boi come, né? Os ovinos também consomem e os cavalos também lambem lá. Isso não é adequado. A gente tem exigências específicas em minerais para os cavalos que são diferentes dos bovinos, que são diferentes dos ovinos. Essas exigências, elas precisam ser atendidas, porque as pastagens no nosso solo brasileiro, né? O nosso solo brasileiro é pobre em alguns minerais. E a gente precisa dessa reposição, né, da suplementação mineral de qualidade, com minerais biodisponíveis, para que a gente tenha essa absorção e essa manutenção da qualidade de minerais no organismo deste animal. Olha, então, isso são pontos assim, muito importantes. Outras coisas que a gente vê, por exemplo, a gente tem muitos criadores que gostam de fornecer aveia junto com a ração, gostam de fornecer, molhar o feno para fornecer, né, na cestinha. A gente tem muitas situações que são muito discutíveis e são muito discutidas hoje nos estudos, né, com os professores que estudam, os pesquisadores que estudam as melhores situações de manejo para a espécie equina. E a gente se depara com muitas coisas, muitos erros básicos no campo que impactam na saúde desses animais. Então, eu citei 2 exemplos aqui, mas tem muita coisa que a gente vê e que a gente precisa orientar e trazer informação e trazer luz ao conhecimento aí dos criadores cada vez mais. Que assim, além do cuidado mesmo com o animal, né, é um animal que é um investimento, né, e não é barato muitas vezes, né, dependendo da raça, né, como que ele foi adquirido, a alimentação dele também muda, né, assim como você citou a questão do sal, né, que tem que ser um sal específico para o cavalo. A alimentação também, isso é um erro que pode acontecer, a pessoa confundir nutrição bovina e ofertar para o cavalo? A gente tem um problema sério com isso. As rações de bovino, elas têm alguns componentes que são extremamente tóxicos para os cavalos. Olha. Então, empresas que produzem ração de bovinos e de equinos precisam ter uma separação muito grande, porque é um ponto de muito cuidado, né, que essas empresas têm, porque realmente as rações de bovinos contêm componentes que são muito tóxicos para os cavalos. Os cavalos, eles têm as suas particularidades, né? Como animais monogástricos, que têm apenas um estômago compartimentado. Tem alguns professores, alguns pesquisadores que já dizem que o cavalo não é monogástrico, porque o seu estômago é compartimentado. Mas ele tem apenas um estômago. E é diferente dos bovinos, né? Que tem o rumen, que tem o abomaso, o omaso. Então, o cavalo, ele tem um início de fermentação estomacal e depois esse alimento já vai para o intestino delgado e depois intestino grosso. Olha. Então, é lá no intestino grosso onde vão acontecer as principais reações fermentativas para a absorção dos nutrientes,
para que esse animal tenha a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que nós chamamos, né? Que são o propionato, o butirato, que tem sido muito falado agora nas pesquisas, mostrando os benefícios do butirato, que vão ser convertidos em energia novamente para esses animais. Então, as rações dos cavalos, elas têm particularidades especiais para essa espécie, assim como os ruminantes têm particularidades especiais para a sua anatomia, para a sua fisiologia específica. Você poderia resumir 3 recomendações essenciais, né, principalmente para esse período que a gente já está no inverno, né, com os cuidados dos cavalos? Eu posso dizer que o primeiro ponto é cuidar da saúde gastrointestinal. Então, fazer probióticos, pré-bióticos, e agora nós já falamos de pós-bióticos. São componentes benéficos que vão ajudar a manter a saúde gastrointestinal, principalmente intestinal desses animais. Então, fazer o uso desses componentes preventivamente pode ser um fator muito benéfico em qualquer fase da vida. O segundo ponto é escolher rações de qualidade, escolher um volumoso de qualidade e organizar o manejo. Esses são pontos básicos, mas que fazem toda a diferença para garantir uma saúde desse animal como um todo. Longevidade, performance, se for um cavalo atleta, qualidade reprodutiva, se forem animais que são utilizados para reprodução, crescimento dos potros, se forem animais em crescimento. Em qualquer fase da vida, é necessário ter essa estrutura de alimentação e manejo muito bem organizada dentro de uma propriedade na criação dos cavalos. E o terceiro ponto é escolher uma empresa que traga suplementos de qualidade, direcionados para cada fase da vida, direcionados para cada necessidade desses animais. Nós vemos muita coisa no campo, né? Hoje a empresa de nutracêuticos, as empresas de nutracêuticos nos cavalos, vem crescendo muito o número dessas empresas, mas é necessário ter critérios de qualidade e que respeitem as necessidades destes animais. Então, entender o que o cavalo precisa naquele momento, entender qual o apoio real que o suplemento pode dar para aquele momento de vida do cavalo, também pode fazer toda a diferença. Então, eu deixaria essas 3 dicas. Escolham produtos de qualidade. Escolham produtos certos para o momento certo daquele animal, o momento que ele está vivendo e a necessidade que ele tem naquele momento. Uma grande parceira é a Organact, né? Exato. A Organact trabalha muito forte, é uma marca referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade de todas as espécies, né? E se falando do cavalo, a gente tem produtos que ajudam a cuidar da saúde do estômago, do intestino e dar esse suporte à imunidade, que está tudo interligado. Então, cuidando aí da manutenção da saúde dos cavalos dessa maneira. A voz hoje é para o Organact, uma empresa que é referência em saúde gastrointestinal e suporte à imunidade dos animais. E quem está falando sobre essa tecnologia com a gente é a Regina Lima, médica veterinária e mestre em nutrição de cavalos. É isso mesmo, né, Regina? É isso mesmo, Valéria. Obrigada por aceitar nosso convite, né, pela sua visita aqui para a gente. E vamos falar de novidades? Tem coisa nova vindo por aí? Tem, a Organact preparou 3 lançamentos para a gente trazer para o mercado. Agora, em julho, nós vamos ter um grande evento chamado AbraVec, que reúne os veterinários de equinos do Brasil. É um evento grande, é o maior evento de veterinários de equinos aqui do Brasil, e nós vamos ter a oportunidade de apresentar para esse público veterinário esses 3 produtos neste evento. Mais um produto para cuidar da saúde gastrointestinal dos cavalos, para complementar a nossa linha de suporte à saúde do intestino dos cavalos. Traremos também um produto para
cuidar, né, para dar um suporte à saúde da articulação dos cavalos. Com tantos cavalos atletas, tantas provas e tantas modalidades que a gente tem, que acontecem hoje no nosso mercado de equinos, é muito importante também ter produtos de qualidade que ajudem a manter as articulações dos cavalos saudáveis. Então, vamos trazer algo nesse sentido, um produto com uma composição fantástica e completa, trazendo para o mercado para auxiliar esses cavalos em situações onde desejamos cuidar das articulações. E também vamos trazer um produto que vai preparar, que vai cuidar de animais que participam de competições de morfologia e conformação. Animais que geralmente são da raça crioula. A gente tem um maior percentual, né, de animais que fazem provas de morfologia e conformação na raça crioula e na raça manga larga machador. Olha. Então, vamos trazer um produto específico para deixar esses animais preparados para cuidar destes animais que participam dessas modalidades esportivas. Então, lançamentos bacanas que vem aí, vou deixar todo o público aqui curioso. Muito. Mas já vocês vão conhecer esses produtos. Outra curiosidade que com certeza muitas pessoas têm é que cada cavalo necessita de uma nutrição e de produtos adequados, né, para garantir aí a sua performance, né? No caso desses que participam de competições, né, quais são os cuidados essenciais que, seja ela qualquer raça, né, as pessoas que adquirem né, que é competidor, tem que prestar atenção na hora de investir, né, na nutrição? Eu costumo dizer, Valéria, que o cavalo hoje, para você realmente cuidar bem de um cavalo, primeiro você tem que pensar no investimento. É um investimento relativamente alto para você cuidar realmente de forma adequada de um cavalo. Não só se falando do ponto de vista nutricional, mas também se falando do ponto de vista de competições. Um cavalo atleta hoje, seja ele de tambor, seja ele de laço, seja ele de qualquer modalidade em que ele vai bastante, um cavalo de alta performance, em que ele realmente participa das provas e segue todo um calendário de provas, esse animal precisa estar preparado. Tem provas, tem modalidades esportivas que nós precisamos de mais explosão muscular. Tem animais e provas, modalidades esportivas em que a gente precisa trazer este animal com menos agitação, com menos ansiedade. Tem modalidades esportivas que exigem muito mais velocidade e tem modalidades esportivas que exigem que esse cavalo tenha mais resistência. Então, para cada uma dessas modalidades, nós temos indicações personalizadas em se falando de suplemento. É muito importante a suplementação para um cavalo atleta ser competitivo. Obviamente que existe uma tríade, né, para se formar um cavalo atleta de alta performance. Primeiro, é necessário ter genética, é necessário ter uma boa nutrição e manejo, e hoje se faz necessário ter uma boa suplementação. Essa é uma receita de sucesso para cavalos atletas de alta performance. E para a gente ter indicações assertivas e trazer resultados assertivos, a gente precisa entender qual a necessidade de cada animal, como eu comentei aqui. Por exemplo, Valéria, nem todo cavalo eu posso suplementar para aumento de energia, porque tem cavalos que já são muito agitados, já são muito ansiosos. Tem animais que eu preciso controlar essa ansiedade, para que ele possa exercer aquilo que ele foi treinado para exercer. Por exemplo, provas de team penning, provas de handshorting, que é uma modalidade que cresce muito aqui no Brasil, as provas de handshorting, por exemplo, a gente precisa que esses animais possam exercer aquilo que nós chamamos de call sense.
senso de gado, né? Muitos dos animais, a maioria dos animais que praticam essa modalidade, que é uma modalidade com bois, né? Eles têm o calcense muito aguçado. Então, é preciso que ele possa expressar esse calcense e ter um bom desempenho nessa competição. Para isso, esse animal precisa estar bem concentrado. Para isso, esse animal precisa estar sem aquela agitação exacerbada, sem excesso de energia. Então, eu preciso olhar para tudo isso. Um ponto importante que eu quero reforçar, Valéria: cada cavalo é um cavalo. Então, a gente precisa olhar o cavalo como indivíduo e não rebanho. Porque um animal, muitas vezes, eu faço um protocolo de suplementação, né? Eu faço indicações personalizadas para este animal que vai me responder de uma maneira, e eu preciso fazer indicações personalizadas para outro animal, muitas vezes com situações semelhantes, né, dores semelhantes que eu quero auxiliar e corrigir, mas eu não consigo ter o mesmo resultado, porque cada cavalo é um cavalo. Então, eu preciso olhar para a real necessidade daquele indivíduo naquele momento. E aí eu vou conseguir trazer uma suplementação adequada para que esse animal possa performar melhor. Então, hoje dentro da Organat, fazendo um parêntese, nós temos na nossa linha de equinos 50 produtos para fases específicas que podem ser somados, né, nós chamamos de protocolos na nossa empresa. Então, um conjunto de indicações para um determinado cavalo que vai me trazer um resultado X ou Y conforme a sua necessidade. Então, nós optamos por trazer para o mercado produtos específicos. Então, eu tenho produtos que vão cuidar da saúde do estômago, produtos que vão cuidar da saúde do intestino, produtos que vão me trazer um suporte a articulações, um suporte à ossatura, um suporte hepático. Então, eu tenho produtos bem delimitados, porque nem sempre eu vou precisar de tudo isso. Eu preciso entender onde eu vou colocar cada um desses produtos para ter o melhor resultado, e também pensando no bolso do nosso cliente. Interessante. Como a gente falou, né? Cuidar de um cavalo hoje, no nosso cenário da ecodiocultura, tem um custo um pouco mais elevado. Então, a gente também pensa nisso, a gente pensa em trazer suplementos e indicações assertivas para aquela situação. Acho que isso é um ponto também que a gente olha para o nosso cliente. Não tem como a gente perguntar também, tem que olhar com carinho para as éguas, né? Para essa época de reprodução, pós-parto, para o potrinho, né? Tem também algum produto específico? Nós temos uma linha específica para os potros, para o desenvolvimento dos potros. E eu costumo falar, muitas vezes as pessoas me perguntam: quando que eu começo a cuidar de um potro? Nasceu, eu já posso usar o suplemento? Não! Eu começo a cuidar do potro dentro da barriga da mãe. Olha. Na verdade, desde o início da gestação, eu já tenho produtos que eu vou suplementar a égua, pensando no desenvolvimento desse potro, como, por exemplo, produtos à base de ácido fólico, que vão ajudar na formação neural desse potro, e que tem uma demanda grande nesse processo inicial de gestação, mantendo essas éguas com score corporal adequado durante a gestação, e no terço final da gestação, essas éguas têm um aumento muito grande de exigências nutricionais. Então, além de corrigir a dieta... Uma curiosidade rapidinho. Claro. Cálcio também é importante, Cálcio igual nas mulheres? sempre é importante. Cálcio sempre é importante, né? E no terço final da gestação também é importante nas éguas. E ali é onde acontece uma demanda muito grande por energia, uma demanda muito grande por minerais, uma demanda muito grande de suporte à imunidade, para que esse potro tenha uma condição de nascer já um pouco mais saudável,
Então, eu começo a pensar nele dentro da barriga da mãe, suplementando a mãe. A partir do momento que ele nasceu, a primeira preocupação que a gente tem, Valéria, é com imunidade. Então, dar um suporte à imunidade nas primeiras horas de vida, quando esse potrinho vai mamar o colostro, é fundamental. E nós seguimos com uma linha de raciocínio de suplementos, né? Pensando nessa linha de desenvolvimento desses potros, nós temos suplementos a cada fase. Então, nós temos suplementos que vão ajudar na saúde óssea desse potrinho, em diversas situações, no apetite desse potrinho, na nutrição efetiva desse potrinho, depois no crescimento e estruturação, depois no preparo de doma e leilão, né? Esse animal depois ele vai ser vendido ou vai ser domado, ainda sendo potro, né? Então, nós temos toda uma estrutura, né, de produtos que nós podemos indicar para essa fase, depois que o potrinho nasceu, depois que ele passou o primeiro estresse da vida dele, que é o nascimento, né? Nossa. Então, uma fase muito importante. Mas que importante, né? É muito bom olhar para esse lado da nutrição dos animais, né? Muito bonito ouvir você falar também. E uma coisa que a gente percebe bastante, que não tem como, no momento, separar a Regina de Organact, né? Não tem, já são 10 anos trabalhando na Organact, desenvolvendo esse trabalho. E, como eu disse, né, a gente é um casamento, né? A gente nasceu apaixonada por cavalos. Eu vejo que muitos estudantes, Valéria, quando entram na veterinária, são apaixonados por cavalo, querem trabalhar com cavalos. Existe muito, eu quero clinicar, eu quero fazer cirurgia, eu quero operar o cavalo, eu quero, né? Muito bacana, muito legal, existe um mérito muito grande nos colegas veterinários que trabalham com clínica e cirurgia, mas eu me encontrei trabalhando com nutrição. E a oportunidade que a Organact me trouxe, junto com toda a nossa equipe, o nosso diretor, de trazer bons produtos para cuidar, principalmente, preventivamente, da saúde desses cavalos, para mim, pessoalmente, e na minha vida profissional, é muito gratificante. Quando eu comecei lá atrás, eu tinha esse desejo de cuidar dos cavalos, fazia parte do plano, né? Cuidar da saúde desses animais e ter essa oportunidade hoje de fazer isso, trazendo bons produtos, para mim é muito importante e gratificante. Então, eu falo que quando a gente entra na Organact, que a gente começa a trabalhar, a gente perde o nosso sobrenome. Nosso sobrenome se torna Organact. As pessoas conhecem, é o João da Organact, é o José da Organact, é o Jorge da Organact, é a Regina da Organact, né? Porque as pessoas passam a nos ter como uma referência da empresa, né? Em algum momento que a gente prestou um atendimento a esses clientes ali. E como que é para você? De se orgulhar? Muito, muito. É de se orgulhar muito. Eu tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa que vem crescendo a cada dia, que tem uma estrutura técnica e uma estrutura comercial que também cresce a cada dia. É inspirador ter diretores com tanta capacidade, que nos trazem tanta inspiração, que nos ajudam a nos desenvolver a cada dia como profissionais e como pessoas. Eu acho que esses são pontos muito importantes que fazem, acho que todo mundo que trabalha nessa empresa se orgulhar bastante. Eu falo que a gente bate no peito e defende a marca com unhas e dentes, porque a gente sabe que o que a gente faz é com amor, é de coração. A Organact tem um brasão que é carinho é o nosso suplemento. E eu gosto muito de usar esse brasão também, porque eu acho que faz jus ao que a gente busca passar para o nosso mercado, que é o carinho com os nossos clientes, que é o cuidado, que é o zelo e também o carinho com os animais, né? Os produtos de qualidade que vão ajudar a manter a saúde desses animais faz parte desse carinho, né? E dessa forma, com todo esse carinho, a gente poder entregar resultados. Eu acho que isso é um cenário maravilhoso, é o que a gente deseja mesmo, assim, de coração, sabe? Regina, vamos aproveitar e fazer uma dinâmica. Eu queria saber qual que é o valor que você não abre mão.
comparando a sua trajetória, a sua história, o que você acha, que valor que você não pode abrir mão? Confiança. Eu não consigo estar em um local ou eu não consigo lidar com pessoas onde não existe uma confiança. E ela precisa ser recíproca. Então, para mim, é um valor absoluto. Qual que é um sonho grande que você ainda quer muito alcançar? Eu tenho muitos sonhos, Valéria. É difícil falar um. Eu tenho muitos. Eu falo que não são sonhos, né? São objetivos de vida. Mas eu tenho um desejo de trazer cada vez mais para o nosso mercado informações. Eu tenho o desejo de construir cada vez mais canais que a gente possa trazer informações para o nosso mercado de cavalo. Informações de todos os pontos, de todas as nuances, de todos os segmentos que englobam os cavalos, e especialmente informações de nutrição. Então, eu tenho um grande desejo de cada vez mais veicular canais que possam fazer com que informações cheguem aos criadores de cavalos, aos veterinários, porque eu vejo que ainda há uma necessidade muito grande dessa ponte. Estudos, literatura, a vida acadêmica com o campo, com o que é aplicável, com aquilo que pode se exercer lá, e acaba que muito se faz de forma errada. Né? Isso compromete a saúde, a vida dos cavalos. Então, eu tenho esse desejo muito grande de cada vez mais poder levar mais e mais informação e, dessa forma, contribuir para um propósito maior, que é auxiliar a vida e saúde desses animais, que são a minha grande paixão, desde sempre. Você lembra de algum animal que foi inesquecível para você, que marcou sua carreira, sua trajetória? Eu tenho vários também, mas eu tenho um animal específico que esteve comigo durante boa parte da minha infância e adolescência. E esse animal passou comigo bons e maus bocados, né? Então, eu tive a oportunidade de antes mesmo de me formar, já acompanhar o meu pai nos tratamentos ali, né? Nos tratamentos de forma mais informal ou de forma com os veterinários regionais. Então, quando eles vinham ali tratar este animal, era uma égua, que eu tinha um vínculo muito grande com essa égua. E aos poucos, né, fui descobrindo situações em que foram me mostrando a imensa conexão que um ser humano pode alcançar com um cavalo. Então, essa égua foi muito marcante para mim. Ela conviveu comigo muitos anos e depois ela teve um problema mais sério e veio a falecer, e eu fiquei muito triste, né? E eu entendi que eu precisava fazer jus a esse sentimento de gratidão pelos cavalos, a esse sentimento de amor genuíno. E foi uma grande inspiração ali acompanhar e ter esse animal comigo, né? Vivendo momentos de lazer, momentos de tensão, momentos de liberdade. Acho que o cavalo traz muito isso, liberdade. Traz. Eu vejo, por exemplo, criadores que não trabalham especificamente com cavalos, né? Não vivem do cavalo, vivem de outras atividades, e o seu lazer é estar com os cavalos, é ir para as competições, é estar no meio do cavalo, é estar com outros criadores, é estar nas provas, né? Isso tudo traz uma sensação de liberdade, e isso não tem preço. Isso é incrível. É interessante você falar disso, né? Como que ele é acessível, né? Porque há um bom tempo atrás até fiz uma reportagem que professores buscaram investir, né, no esporte de equinos, e assim realmente era um lazer, era o sair daquela parte de estresse, né, do dia a dia. Aí tinha lá o seu fim de semana com os cavalos. É muito legal o quanto que o cavalo é transformador. Transformador. Não é à toa que a gente tem um número de centros de ecoterapia crescente, né, aqui no Brasil,
porque é realmente muito terapêutico você conviver, você andar a cavalo, ou pelo menos conviver com esses animais, porque eles têm uma sensibilidade grande, emocional com o ser humano. E você conseguir, o Monty Robert dizia join up, né? Você conseguir essa conexão, eu diria que é até enriquecedor do ponto de vista espiritual. É algo além, algo que transcende, né? Então, o cavalo traz isso para gente, o cavalo proporciona isso para gente. Eu digo que hoje o cavalo é um animal produtor de lazer. Ele não é um animal de produção, como os bovinos, enfim, mas ele é um animal que produz lazer para o ser humano. E isso é fantástico, fantástico. Eu acho maravilhoso a gente ter essa oportunidade. Você prefere a Regina líder, né, executiva, ou a Regina que executa, que vai no campo, que faz visitas? Eu gosto das duas. Eu gosto muito de estar no campo, eu gosto muito de estar com os clientes, mas eu gosto muito também de inspirar pessoas, de estar junto com pessoas que querem se desenvolver, de apoiar o desenvolvimento de pessoas, de auxiliar na formação de novos profissionais que vêm para o mercado trabalhar com cavalos. Eu gosto muito. Eu acho que eu trouxe isso da minha mãe, Valéria, que era professora. Então, hoje na Organat eu também faço um trabalho de preparação das equipes que entram para trabalhar conosco, né? Eu faço também um trabalho de treinamento desses profissionais e eu gosto bastante de acompanhar a trajetória deles, de auxiliar nesse caminho que eles começam a seguir, né? Muitos são recém-formados, e ter essa oportunidade de trazer um pouco de conhecimento, um pouco de experiência para esses profissionais também me realiza muito. Então, acho que um pouquinho das duas. E quem é a pessoa que mais te inspirou, né, a seguir aí essa trajetória? Foi meu pai. Eu falo que eu tive grandes mestres na minha vida e eu acho que isso é infinito, né? Ao longo da vida a gente vai tendo alguns mestres que vão nos direcionando, nos encaminhando, né? Para a gente cumprir a nossa jornada. Meu pai foi um grande mestre que eu tive durante a minha vida, um homem muito simples, um homem muito duro, né, do ponto de vista de um ser humano de Minas, da roça, que se criou ali. Mas foi um grande mestre para mim com os cavalos e na lida com os animais. Depois eu tive um grande mestre, que foram os meus professores, especialmente o professor Alexandre Gobesco, que me deu a oportunidade de me inserir nesse contexto da nutrição. E eu tive grandes mestres na Organact, Jorge Bacila, Karen Bacila e o doutor Bacila, que você vai ter a oportunidade de conhecê-los aqui, que são grandes mestres que eu também tenho a oportunidade de ainda de conviver com eles, né? De tê-los ali me inspirando e auxiliando o meu desenvolvimento. Então, são pessoas que me inspiram a minha vida e vão estar, né, marcadas na minha vida sempre, para sempre. Hoje, sucesso para você se define como? Sucesso para mim hoje é traçar uma meta, um objetivo e conseguir alcançá-la. Custe o que custar. Eu sou uma pessoa que, como uma boa capricorniana, me cobro muito e é muito frustrante quando eu tenho uma meta e um objetivo e não consigo alcançá-lo por N motivos, né? Isso é uma coisa que me entristece. Mas alcançar essa meta e esse objetivo, para mim, é o suprassumo do sucesso. É essa realização. Regina, e como que você quer que as pessoas lembrem de você? Como uma pessoa que fez o que tinha que ser feito, que aproveitou e se esforçou com unhas e dentes para as oportunidades que apareceram, que tudo é possível quando se tem um desejo genuíno de trabalhar, de se esforçar para se desenvolver, porque saí de onde eu saí
Eu falo, Valéria, que onde eu vivia, lá na roça, eu via à noite, eu ficava fora assim da nossa casinha, eu via os aviões passando em cima. E meu pai dizia, esse avião aqui está indo para o Rio de Janeiro, esse avião aqui acho que está indo para tal lugar. Imagine, a gente nunca tinha andado de avião. E já teve momentos que eu passei ali de avião por cima, né, fazendo alguma viagem, bem nessa região, ali onde a gente tinha, ali nosso sítio, e pensar que isso era inimaginável naquele momento, mas existia um desejo genuíno de fazer o que precisava ser feito para se desenvolver e para lutar por aquilo que o coração pedia, que era cumprir o seu propósito. Então, eu gostaria que as pessoas se lembrassem e olhassem para essa trajetória e entendessem que tudo é possível quando se existe um desejo genuíno, uma paixão pelo que se quer fazer, um propósito e o esforço necessário para chegar a um momento de realizar aquilo, né? Acho que é isso. Aquela menininha lá de Minas, filha do tropeiro, filha da professora, tá orgulhosa da mulher Regina que hoje está aqui? Muito orgulhosa, muito orgulhosa. Eu passei por muitas barreiras e ainda passo por muitas hoje, mas eu tenho muito orgulho de dizer que eu sempre dei o melhor de mim em tudo que eu me propus a fazer, dentro do que eu conseguia naquele momento, mas eu nunca abaixei a minha cabeça para nada. E me tornei uma mulher forte, uma mulher que sabe onde quer chegar, o que quer realizar, tem um valor muito grande, né? Valores muito grandes, muito enraizados comigo que eu trago da minha família. Acho que eu nunca passei por cima de nenhum valor e eu acho que nunca vou passar. Então, ter essa base sólida é muito importante para mim hoje, né, dentro do contexto que eu vivo. E isso é motivo de muito orgulho para mim, ter transposto tantas barreiras que eu precisei transpor para chegar até aqui, que poucas pessoas conhecem, né? Só a minha família, o meu marido conhece alguma dessas barreiras. E aí, o meu marido, Gustavo, sempre fala para mim, Valéria, as pessoas não sabem como é que você chegou até aqui. Olha. Elas não te conhecem, tudo que você precisou passar. Elas não sabem o quanto você é imparável. Que legal. É porque eles conhecem o caminho bem que nós traçamos para chegar até aqui, que foi árduo, mas muito gratificante. Então, acho que seria isso. Valorizou mais, né, as dificuldades, né? Exatamente, exatamente. Para a gente encerrar, Regina, a gente está chegando no nosso finalzinho do podcast. Qual a mensagem que você deixa para outras mulheres, para nossa audiência, para os produtores que estão conhecendo você agora? Eu gostaria de deixar uma mensagem de atenção a você que quer adquirir um cavalo, ou a você que tem cavalos, a você que compete, a você que tem cavalos de reprodução, a você que deseja ter um cavalo de passeio. Olhe em primeiro lugar para a nutrição desses animais. Olhe para o que você vai dar para esse cavalo comer, olhe como você vai conciliar o manejo, qual é o manejo adequado, busque informações, escolha uma empresa que vai te proporcionar uma assessoria em nutrição, em suplementação, em cuidados com esses animais, para que você possa realmente ter um cavalo saudável, para que você possa realmente ter um cavalo que vai te trazer o resultado que você espera. Eu vejo muitos proprietários frustrados, Valéria, que adquiriram um cavalo e o cavalo era grande paixão, tinha um grande valor sentimental, tinha um grande valor de patrimônio, né? E acabaram perdendo seus animais por erros de manejo, por erros de cuidados básicos, e se entristeceram, né? Tiveram ali uma grande perda. E eu vejo que muitas vezes por falta de informação.
Então, buscar informações desse ponto de vista, gostaria de trazer muito essa ideia. Do ponto de vista nutricional, do ponto de vista de suplementação, do ponto de vista de trato gastrointestinal, que é onde começa a maioria dos problemas que levam a problemas maiores com a saúde dos cavalos, se faz muito importante. Tenham esse olhar para isso, para a busca de informações e para os cuidados com esses segmentos para você que quer cuidar bem do seu cavalo e quer adquirir um cavalo e quer cuidar melhor também do seu cavalo atleta. Tá certo. Muito obrigada, viu, por vir aqui, né, direto do Paraná, né, não sei onde você está situada no momento, mas fez uma longa viagem até aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É isso mesmo, eu falo que eu moro por aí. Na verdade, eu resido no interior de São Paulo, mas estou sempre em Curitiba. A empresa, né, Organat, fica situada lá, a nossa fábrica, toda a nossa estrutura é situada lá em Curitiba, então estou sempre lá. E eu que agradeço a oportunidade, Valéria, de vir aqui, de conhecer toda a estrutura de vocês, do canal, e participar com você desse programa, trazendo um pouco de voz, né, para o agro nesse segmento dos equinos também, que vem crescendo a cada dia e que merece muito mais informação e cada vez mais atenção. Quando quiser, é só voltar, viu? Muito obrigada, Valéria, muito obrigada. Tá aí, gente, o Agro em Voz com a Regina Lima, que é mestre em nutrição de equinos e médica veterinária. A gente vai ficando por aqui, lembrando que outros episódios você pode conferir lá no Spotify e também no nosso canal do YouTube. E a exibição completa do nosso episódio é sempre aos sábados, às 8h30 da manhã, no Agro Canal. A gente vai ficando por aqui e espero você em breve na nossa programação. Até lá. Tchau, tchau.